Amados irmãos, a paz do Senhor, uma vez mais estamos aqui em nome de Jesus. Queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui meditando um pouquinho a respeito da sua santa palavra. Estamos no quarto trimestre do ano de 2024 e hoje estaremos estudando a lição de número 9, dia 1º de dezembro de 2024. A lição de hoje, de domingo que vem, melhor dizendo, tem o seguinte título: Promessas para pais e filhos. E no livro de Atos dos Apóstolos, em o capítulo 2, versículo de número 39, tem uma grandiosa promessa. Vou estar lendo aqui antes mesmo de entrarmos na lição, que diz assim, ó: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. As promessas do Senhor não estão apenas sobre a nossa vida individualmente. A promessa passa para os nossos filhos. Se você observar lá na história dos patriarcas de Israel, você vai ver Deus lá falando no livro de Êxodo com Moisés: eu me apresentei como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, a posteridade de Abraão. As promessas que Deus tem sobre a minha vida certamente passarão para a vida dos meus filhos, e assim sucessivamente. Esse é um grandioso benefício o qual o Senhor tem reservado para a nossa família. Tenha isso na sua mente nesta manhã. As promessas, que são aquilo, certa feita em uma das minhas pregações, eu cheguei e falei o seguinte: que aquilo que eu não puder ser, os lugares em que eu não puder alcançar, meus filhos chegarão em nome de Jesus, e transmito isso para vós na manhã desse dia. As promessas de Deus estão sobre a sua vida e passarão para a sua família. Vamos estar lendo o textuário da nossa lição, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3, que diz assim, ó: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A verdade prática: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Leitura bíblica em classe. Salmo de número 127, versos de 3 a 5, e carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Efésios capítulo 6, de 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor. Vamos ao nosso comentário, vamos ler a introdução, toda a introdução, e depois, como é de costume, a partir dos tópicos, nós vamos estar lendo apenas a parte que estaremos destacando.
Nesta lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, vou destacar aqui, contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Uma coisa eu tenho certeza: os problemas odiernos, os problemas de hoje, os problemas atuais, é simplesmente, pura e simplesmente, desestruturação familiar. O contexto de família está completa e totalmente deturpado no conceito, na parte secular. É verdade, existem famílias estruturadas, mas a grande parte dos problemas que a gente vê é simplesmente porque a sociedade está completa e totalmente... As famílias que são a célula máter da sociedade estão completas e totalmente desestruturadas. Mudou muito o conceito. Hoje não tem nem como definir o que está acontecendo, mas enfim. Esses problemas no que tange a violência, a promiscuidade, enfim, todos esses problemas que temos vivenciado no nosso viver enquanto em sociedade, é simplesmente famílias desestruturadas. Mas para nós, enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo, existem promessas ricas e preciosas para nós e para a nossa prole. E a palavra de Deus, ela nos orienta como proceder para criar os nossos filhos na presença do Senhor. E fazendo assim, certamente, a nossa família, a nossa casa estará estruturada na presença de Deus. E continuaremos a fazer a diferença em meio de uma sociedade completa e totalmente desorganizada. Vamos lá. O relacionamento bíblico entre pais e filhos. Aqui no começo. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127. Note que é número, melhor dizendo, do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Filhos são isso. Claro que respeitamos, existem famílias que não querem ter filhos, isso é direito deles, isso é direito de todos os casais, deixa ficar bem salientado, ficar bem claro, porque existem pessoas que acham porque família não optou por não ter filhos, ou cujo um dos cônjuges não tem a possibilidade de gerar filhos, que deixa de ser família. Não, muito pelo contrário. É família do mesmo jeito, uma família sem filhos. Mas para as famílias que têm filhos, os filhos são apresentados no Salmo de número 127 como herança do Senhor. E eu tenho essa coisa comigo, meus. Herança é algo que você tem que cuidar. Se você receber uma herança de qualquer valor que seja, se você não cuidar, se você não investir, filho, em pouco tempo você vai perder todo aquele dinheiro. E da mesma forma são os nossos filhos. Se você não criar os filhos conforme a palavra, porque é vital, irmãos. Tudo da nossa vida cristã, os compromissos que nós temos como servos do Senhor Jesus Cristo,
tem que estar orientado pela palavra, porque se não for pela palavra, irmão, nós não vamos conseguir, porque realmente é complicado. Nossos filhos estudam em escola, nossos filhos têm a convivência em sociedade, vão trazer ensinos perniciosos para os nossos filhos se nós não estivermos orientados pela palavra de Deus, irmãos, nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão. Não tem para onde correr. Tem que fazer aquilo que está, tem que fazer aquilo que é a vontade de Deus, que está escrito na santa palavra do Senhor. Tem que ter isso em mente. Se não for através da palavra, irmão, nós não vamos conseguir, tá? Segundo subtópico. O mandamento com promessa para os filhos. Aqui na metade do subtópico, ó. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer, honrar, a seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Eu sempre tive isso na minha mente. É bem verdade que a gente, principalmente na fase da adolescência, a gente tem uma dificuldade muito grande de obedecer aquilo que os nossos pais nos orientam, mas eu sempre tive essa coisa no meu coração. Honra a teu pai e tua mãe, que está lá nos 10 mandamentos. E aqui também está aqui, ó, o apóstolo Paulo corroborando essa passagem quando ele afirma: honra a teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Quantos jovens nos dias atuais perderam a sua vida porque não quiseram ouvir os conselhos, não quiseram ouvir as orientações que os seus pais lhe deram e infelizmente sofrem a perca da sua própria vida por não quererem dar ouvido àquilo que os seus pais lhe orientam, tá? Destaques também no Senhor, Que existem filhos crentes cujos pais não são, e aí muitas das vezes vai dar orientações que não estão de acordo com a palavra de Deus. Tem que ter a inteligência, ter o discernimento adequado para poder se portar, porque tem que honrar, mas se os ensinamentos forem contrários às palavras de Deus, ó, descarta. Subtópico 3. Mandamentos e bênçãos. Mandamentos e bênçãos para os pais. Aqui, ó. É verdade que não é fácil criar os filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência, vital isso aqui, e o cuidado para lidar com eles. Eu costumo me lembrar daquilo que eu aprontava quando tinha a idade dos meus filhos. Tenho 2 filhos pela graça do Senhor, o mais velho com 15 anos e o mais novo com 10 anos, e aí eu me lembro daquilo que eu aprontava quando eu tinha a idade que eles têm, e aí fica mais fácil eu tolerar determinados comportamentos, mas aí, filho, quando a coisa tá demais, aí é necessário pegar um pouquinho mais firme, pegar um pouquinho mais sério, porque precisam entender o limite. Saber que até ali eles podem passar daquilo ali, meu filho. Certamente a punição ela acontecerá para que possa se manter a ordem e a decência dentro dos relacionamentos interpessoais dentro da sua família, tá? Destaquei aqui, ó, paciência, desenvolver paciência, porque a primeira parte ali, ó, vou até ler aqui, ó, se por um lado os filhos devem honrar os pais não devem provocar a ira aos filhos. Isso é Bíblia. Não tem para onde correr. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, honra teu pai e tua mãe, e vós, pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos.
Existe pai que diz, eu sou o pai, eu sou o macho alfa da casa e pronto, acabou. Aquilo que saiu daquilo que eu entendo que é o correto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Cuidado para não provocar a ira dos nossos filhos. Lembrando que nós estamos ajudando a formar o caráter dos nossos filhos. Estão em desenvolvimento do seu caráter. E nós devemos guiá-los, orientá-los. Tá? Aí eu me lembro de uma frase que eu vi numa escola quando eles disseram o seguinte: educar não é cortar asas. Educar é orientar o voo. Repito, educar não é cortar asas, e sim orientar o voo. Não é simplesmente, isso aqui que é o certo, eu fui formado assim, eu não podia fazer isso, eu não podia fazer aquilo, eu vou fazer. Não. É orientar o voo, mostrar como os nossos filhos devem se proceder para serem bem-aventurados, tá? Vamos para o segundo tópico. O cuidado dos pais com os filhos. Todavia, aqui no começo, todavia sabemos que os pais também têm responsabilidades com os filhos, isso é óbvio. Neste aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual. Interessante que ele colocou aqui em primeiro: espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ponto. Vou parar por aqui, não estou cortando simplesmente porque lá está dentro de outro contexto. Mas aqui, primordialmente, é o espiritual. Temos responsabilidade com a formação espiritual dos nossos filhos. Eu tenho uma coisa comigo, moço. Eu não tenho que simplesmente criar meu filho na presença de Deus. Eu tenho que transformar meu filho em um homem de Deus. Orientá-lo para se tornar um homem de Deus. Tornando ele um homem de Deus para ele passar, se Cristo não voltar. É claro, isso tem que ficar também claro. Para ele, se chegar o meu dia de partir, ele constituir a família dele, para ele passar o ensino. Esse era o compromisso que a nação de Israel tinha com a sua prole e com a sua família, passar para as gerações futuras quem é Deus, como se proceder na sua presença, que a bênção do Senhor, a grande bênção da nossa vida é estar na presença do Senhor e passar para os nossos filhos, no caso dos meus netos, e assim sucessivamente. Tá? Então, a formação espiritual, moral, emocional e social, porque estando bem na parte espiritual, mas as outras três partes que eu destaquei aqui, mano, estão garantidas. Estando bem com Deus, irmãos, tá tudo muito bem encaminhado. Segundo subtópico: prioridades na vida familiar. Aqui no final, ó. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim: primeiro, o cônjuge; 2, os filhos; e 3, a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. Tá? Primeiro é o nosso cônjuge.
segundo os nossos filhos, okay? A nossa família, e terceiro, e não menos importante, a igreja local. Essa seria a lista de prioridades. Terceiro subtópico: disciplina e estímulos aos filhos. Aqui na metade do subtópico, ó, é preciso disciplinar pelo ensino. Vou ler de novo. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Já disse isso para os irmãos, que o líder, que o bom líder, o verdadeiro líder, ele lidera pelo exemplo. Não é válido aquela coisa, faça o que eu mando. Vivi isso. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Ouvi dizer a respeito de um pai que fumava, mas que não aceitava que os filhos fumassem. Eu usava essa frase: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Se o pai daquela família visse um dos seus filhos fumando, dava um tapão na boca dos filhos. Como? Será que vai? Vai, viu, por esconder, pronto, acabou. Mas o importante mesmo é dar o exemplo. Os nossos filhos têm que olhar para nós e ver o exemplo. Que o verdadeiro líder, ele lidera pelo exemplo. Tá? Tanto pai quanto mãe. Nesse caso aqui. Terceiro e último tópico da nossa lição: bênçãos, pais e filhos. Bênçãos para posteridade. Há promessas bíblicas na Bíblia. Vou destacar bastante coisa aqui, ó, porque tem bastante textos que corroboram isso que estamos falando aqui. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Já em Joel: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Joel 2:28. Em Atos dos Apóstolos, quando nós lemos no começo, o apóstolo Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Mais um pouquinho ainda, nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Está aqui praticamente a metade do subtópico, para confirmar, para corroborar isso que estamos falando. A promessa de Deus, como eu disse, meu compromisso, embasado na palavra de Deus, é que meus filhos tornem-se homens de Deus. É isso. É meu compromisso, é a minha responsabilidade. E se eu continuar seguindo a orientação da palavra do Senhor, agindo da forma como a palavra de Deus me orienta, irmãos, tenho certeza que serei bem-sucedido na minha missão aqui enquanto nessa terra. E assim também é na vida dos irmãos. Há promessas na Bíblia. Aí você pega e pergunta: mas por que meu filho está assim? Tá? Talvez no passado a pessoa não tenha tomado, não tenha agido da maneira que a palavra de Deus orienta. Isso aqui é realmente muito polêmico, mas tenho que falar. Às vezes a pessoa não
instruir o filho, a filha da maneira que deveria, conforme a orientação da palavra de Deus, irmãos, e aí traz consequência. Mas, mesmo assim, ainda tem uma promessa lá em Atos dos Apóstolos: crê no Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 16. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, irmãos. Se houve erro, se houve falha na formação e por N motivos seu filho tenha se afastado da presença do Senhor, esteja na rebeldia, não queira dar ouvido, creia, busca no Senhor, busca a resposta no Senhor, que a restauração ela acontecerá, tá? Ela acontecerá em nome de Jesus. Profetizo isso na vida de vocês em nome de Jesus. Segundo subtópico do terceiro tópico: lugar onde os filhos devem ser abençoados. Logo no começo, a nossa família, a família dos irmãos, deve ser o ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, para que entendam que Deus realmente ele é o Senhor, que Deus ele é o Todo-Poderoso. Para ter intimidade com Deus, tem que ver que os pais têm intimidade com Deus e decidirem seguir o mesmo exemplo, para que a nossa família é esse ambiente que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Se temos um lar estruturado, que nossos filhos tenham experiência com Deus, eles certamente se decidirão a ter compromisso com o Senhor Jesus Cristo. É regra, irmãos. É regra. Terceiro e último subtópico da nossa lição: pais que protegem seus filhos. Também no começo, os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Aí eu vou ler aqui rapidinho, mas não vou destacar não. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressar as suas demandas a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo, que o instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida. Olha que coisa importante, ó. Vou destacar aqui também, ó. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. E como vamos fazer isso? Através de muita oração, muito jejum, assim como Jó fazia em prol dos seus filhos, irmão. Porque diabo, irmão, é o que eu costumo dizer, diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para roubar, para matar e destruir. E se não tivermos cuidado, irmão, o sujo vai fazer desgraça na vida da nossa família, mas está repreendido em nome de Jesus, através da oração, da meditação, no ensino e do ensino da palavra de Deus. Irmão, nossos filhos tornar-se-ão homens e mulheres de Deus para a glória e honra do nome do Senhor. Quando isso acontece, terminar aqui, ó. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Conclusão: a vontade do Altíssimo é que as bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Buscamos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, que os irmãos tenham uma ótima aula para a honra e para a glória do nome do Senhor.